Fala pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de matemática com o professor Adson César. Hoje iremos entender o seguinte, descrição de um algoritmo por escrito e na forma de um fluxograma para a construção de um hexágono regular. Beleza? Chama todo o pessoal do oitavo ano e se liga nessa aula. Observe aí na tela de vocês o seguinte, veja aí na tela principal que a gente vai resolver o que? A gente vai desenvolver, criar um hexágono regular. Então veja, vamos primeiramente pegar uma régua e traçar um segmento qualquer, certo? Nesse segmento iremos colocar um compasso e com isso iremos fazer o giro e criamos aí uma circunferência que está representada na cor amarela. Daí a gente vai pegar e vai fazer o diâmetro que vai ligar de um canto a outro passando pelo centro. A gente vai fazer o seguinte agora, a mesma abertura que a gente fez no compasso, nesse caso fez a circunferência, a gente vai fazer colocando a ponta seca no encontro da circunferência e a ponta que risca no centro da circunferência e vai fazer o giro, criando essa circunferência na cor azul. Iremos inverter a posição, colocando a ponta seca no outro lado, então fazendo nesse formato, iremos também fazer o contorno. Então, observe aí que nós temos essas duas circunferências da cor azul. A gente vai só considerar os pontos, então a gente vai fazer nesse formato assim. Observe os pontos de encontro que estão tocando a circunferência. Então, você agora vai ligar esses pontos. Com isso, construímos um hexágono regular. Agora iremos fazer o seguinte, iremos fazer um fluxograma, explicando o passo a passo da construção. Então a gente vai iniciar. Com o início a gente vai fazer o quê? Trace uma reta. Traçou. Depois, abre o compasso com uma abertura qualquer e trace uma circunferência que o diâmetro fique em cima da reta. Então, beleza. Fez isso. Depois, abre o compasso com a abertura do raio e com a ponta seca em cima do ponto que toca a circunferência, trace outra circunferência. Beleza. É o próximo passo. Com a mesma abertura, coloca a ponta seca no outro ponto e traça a circunferência. Daí a gente vai fazer o quê? Usando a régua, ligue os pontos que são formados pelo encontro da circunferência e do diâmetro. Então a gente vai ligar esses pontos. Feito isso, a gente acaba de construir um hexágono. Então observe agora o fluxograma mostrando o passo a passo. Então temos aí o início. Depois vem, trace uma reta. Você vai, traça uma reta. Depois vai fazer o quê? Você vai fazer, abre o compasso com abertura qualquer e traça a circunferência. Beleza. Então você vai pegar o compasso e abre. Olha aí a circunferência. Beleza. E agora, nesse caso, abre o compasso e faz o outro lado. Então, abre o compasso com a abertura do raio e com a ponta seca em cima do ponto que toca a circunferência, trace a outra circunferência. Então, está aí, a gente fez a circunferência está à direita. Depois, o próximo passo é com a mesma abertura, coloca a ponta seca no outro ponto e traça a circunferência. Então, você vai fazer nesse esquema. E o próximo passo, você vai ligar os pontos. Você vai, usando a régua, liga os pontos que são formados pelo encontro. Então, você vai, ligou os pontos e encontrou o hexágono. Beleza? Então, é o seguinte, a gente acabou de construir um hexágono e você percebeu que usando régua e compasso deu para fazer o hexágono. Agora, o seguinte, observe que a gente construiu um hexágono dentro de uma circunferência. Então, daí, nessa circunferência, a gente vai entender que um ângulo central, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai ver a ideia do ângulo central. Mas o hexágono regular, a ideia é ele estar dentro de uma circunferência. O hexágono tem 6 lados, beleza? Iguais. E também o hexágono, os seus ângulos internos são iguais. Beleza? Então se liga aí na tela de vocês o seguinte, Agora a gente vai fazer um hexágono usando a ideia de ângulo central. Então veja que nós temos aí uma circunferência. Então a gente vai pegar o transferidor e vai ver o seguinte, que o hexágono que tem 6 lados e uma volta completa numa circunferência, no círculo nesse caso,
circunferência tem 360 graus. Então, se a gente dividir 360 dividido por 6, a gente vai encontrar um ângulo de 60 graus. Então, a gente vai pegar, ó, marcar o ângulo de 60 graus no transferidor, depois mais 60 no 120, depois mais 60 no 180. 180 mais 60, você vai marcar, dá 240, beleza? Então, 240 mais 60, 300. Então, você marcou todos esses pontos aí. Então, veja que nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E você vai ligar esses pontos. Então, você foi e ligou. Você fez aí, construiu o hexágono regular usando o ângulo central. Como assim? Olha aí. Então, ó, a gente vai ligar até o centro da circunferência e veja que forma esse ângulo. Esse ângulo é um ângulo central. Veja aqui, o hexágono tem 6 partes desse tipo. Então, ele tem 6 ângulos centrais. Vamos ter essa ideia. Então, ó, um ângulo central, o outro, se a gente olhar só a parte de cima, terá o outro ângulo central e assim por diante. Então, a partir do ângulo central, a gente construiu ó, de 60 em 60 graus o hexágono regular. Agora, observe aí que nós temos ó, esses pontos que a gente acabou de fazer e ligou e formou o hexágono regular. Beleza. Agora sim, o hexágono tem 6 lados, certo? Então, veja que a gente vai pegar o hexágono e vai dividir. Ó. A gente fez a divisão. Veja que nós temos aí 6 triângulos, nesse caso, 6 ângulos centrais. O ângulo central é um ângulo que vai parte do centro e pega e forma esse ângulo. Então, esse ângulo é o ângulo central. Então, aqui tem um ângulo central. Aqui também tem outro ângulo central. Beleza? Então, com isso, a gente faz o quê? Se nós temos 6 ângulos aí, tudo usando a ideia do centro da circunferência, então a gente vai pegar o quê? 360 dividido por 6. 360 dividido por 6, nós temos o ângulo de 60 graus. Então, cada ângulozinho desse aí, que está no centro da circunferência, tem 60 graus. Então, 60, 60, 60. A parte de cima, 180. Olhando a parte de baixo, 160, 60 e 60. Mais 180. Então, veja. Observe aqui ao lado que tem o ângulo central de 60. E com isso a gente fez a circunferência. Beleza. Depois da circunferência, pega o transferidor e marca 60. Porque você encontrou que o ângulo central, nesse caso de 360 graus, com 6 lados, cada ângulo central tem 60 graus. Então você vai fazer o quê? Vai pegar e marcar 60. Beleza. Depois marcar mais 60, 120. Mais 60, 180. Mais 60, mais 60. Achou os pontos. Depois é só ligar e você construiu um hexágono usando o ângulo central. Beleza? Então a aula de hoje é sobre isso. Essa construção do hexágono regular usando o ângulo central. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.